Olá, pessoal! Estamos iniciando agora o projeto Fractal Revisa de Língua Portuguesa. Para iniciarmos, vamos revisar o conteúdo de predicação verbal. Como nós estudamos em sala de aula, a predicação verbal é a classificação do verbo sintaticamente. O verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo. Como nós falamos também, um in vai nos ajudar a diferenciar o que é transitivo do que é intransitivo. Quando eu falo infeliz, logo vem na minha cabeça aquele que não é feliz. Quando eu falo irracional, aquele que não é racional. Logo, quando eu falo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. E o transitivo será aquele que precisa de complemento. Vamos sempre lembrar que quando eu falo que precisa de complemento, quem precisa de complemento é o verbo, não somos nós. É o verbo que exige alguma coisa. E isso vai depender da frase. Vamos ver aqui um exemplo de uma conversa entre uma mãe e um filho. Mãe, vou sair. Aonde você vai? Mãe, sair é verbo intransitivo e não precisa de complemento. Beijos. Vamos agora observar lá a pergunta que nós fizemos para vocês na lista. Após a leitura do texto, então, defina o que é verbo intransitivo e relacione a relação entre pais e filhos para dar essa explicação. Explique como é construído, portanto, os efeitos de sentido do texto. Então, quando nós falamos aqui que o verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento, nós temos que entender por que o filho dá essa justificativa à mãe. Primeiro, quando o filho avisa a mãe que vai sair, uma mãe sempre vai querer saber porque seu filho vai sair e onde. É prático de uma mãe fazer essa pergunta. O filho foi esperto, sabendo que o verbo sair não precisa de complemento, diz: mãe, sair é verbo intransitivo, ou seja, como todo filho, ele não quer dizer aonde ele vai. Então, o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, ele vai ter um complemento verbal. A esse complemento verbal, vou dar o nome de objeto. O objeto ele pode ser direto ou indireto. O que vai ser o objeto direto? É aquele que nós vamos considerar que ele não precisa de ajuda de ninguém. Lembra, ele vai direto, sem nenhuma ajuda. E o indireto é aquele que precisa de ajuda de alguma coisa. Esse alguma coisa, nós damos o nome de preposição. Então, agora vamos fazer a leitura da tirinha. Vamos ter uma briga. Sobre o quê? Não importa qualquer coisa, eu gosto de brigas. Para fazermos a interpretação do texto, precisamos saber que as duas personagens são irmãos. A Lucy é a irmã mais velha. Normalmente as pessoas dizem que as irmãs mais velhas, ou os irmãos, gostam de mandar. Assim nós já pensamos que a Lucy é mandona, por isso talvez ela goste tanto de brigar. E o Linus é o irmão mais novo, portanto ele sempre leva a culpa das coisas. E isso são as pessoas que dizem, e assim nós vamos interpretar a tira. Então, pensando assim, qual seria a nossa possível interpretação? Eles simplesmente vão brigar porque a Lucy deseja fazer isso. Há algum motivo para isso? Não, porque como nós vamos relacionar com a nossa família, normalmente os irmãos brigam sem nenhum motivo. Na letra B, nós vamos realizar a análise sintática. Então, vamos lembrar, a análise sintática ela vai desconsiderar, para um determinado momento, o contexto. Agora, nós não nos importamos mais se a Lucy e o Linus estavam brigando, por qual motivo. Vamos analisar somente a frase. Primeira coisa que nós devemos fazer é aqueles termos considerados essenciais. Lembra, essenciais, entre aspas, como nós sabemos, nem toda oração tem sujeito, mas a gramática normativa assim os chama. Então, eu gosto de briga. Quem gosta de briga? No caso, eu. Então, esse eu nós vamos chamar de sujeito. Essa é a sua função sintática. Logo, o que eu digo desse eu é o nosso predicado. Dentro do predicado, nós temos que achar o seu núcleo. Nós vamos primeiro aonde? No verbo, porque o verbo normalmente é aquele que dá a ideia de ação. Se nesse momento ele nos der a ideia de ação, ele vai ser o nosso núcleo. Se eu falo eu gosto, eu já começo a ter uma imaginação de alguma coisa. Eu já começo a imaginar uma determinada ação. Portanto, pode ser o meu núcleo. Então, se ele vai ser o meu núcleo, o meu predicado vai ser verbal. Se o meu predicado é verbal, o meu verbo ele pode ter a predicação verbal, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Então, vamos verificar. Eu gosto. Se eu digo eu gosto, analisando a frase isoladamente, eu não sei do que eu gosto. Se eu gosto de algo ou de alguma coisa. Logo, esse verbo ele exige um complemento. Se ele exige um complemento, ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Então, ele vai precisar de um complemento verbal. No caso, eu gosto de brigas. Então, de brigas está complementando a ideia aqui do verbo gosto. Então, ele vai ser o meu objeto, porque o nosso complemento verbal nós damos o nome
de objeto. Vamos para a segunda parte, então. Se ele é um objeto, ele pode ser direto ou indireto. Eu tenho que olhar qual é a primeira palavra desse objeto, se ele inicia com uma preposição ou não. Caso nós tenhamos esquecido qual é as nossas preposições, vamos lembrar da frase que nós aprendemos para lembrar delas. Ema, para, de compor. Portanto, o de está aqui no meio das preposições. Aqui inicia com de. Portanto, a primeira palavra é uma preposição. Se é uma preposição, meu objeto vai ser indireto, pois ele precisou da ajuda de um elemento, e esse elemento é a nossa preposição de. Agora iremos fazer a leitura da próxima tirinha, mas não se esqueçam de observar a linguagem não verbal, porque ela é muito importante nesse contexto. Logicamente, a linguagem verbal também. Mãe, recebi a foto de um BTV. Faz tempo que não vemos um. Que legal! Manda pra mim, filho. Para nós entendermos esse texto, nós temos que observar que a mãe está falando com seu filho pelo celular e vendo a foto de um BTV. Mas ao lado dela tem um BTV, ou seja, ela perdeu a oportunidade de estar vendo pessoalmente ali o pássaro, porque ela ficou conectada à internet. Analisando sintaticamente a frase dita, mãe, recebi a foto de BTV, nós temos que analisar qual é a predicação do verbo, mas para chegarmos nessa etapa, nós temos que lembrar do sujeito e do predicado. Mãe, recebi a foto de BTV. Quem recebeu alguma coisa? O eu recebi. O verbo nos ajuda a descobrir que o sujeito é eu, porém o sujeito não aparece escrito, mas nós conseguimos identificá-lo. Se nós conseguimos identificá-lo e não temos dúvida de quem é o sujeito, nós falamos que é um sujeito oculto. A mãe não pode ser sujeito, porque é com quem eu falo. Como vocês verão mais para frente, com quem eu falo chama-se vocativo. Então nos importa observar aqui, recebi a foto de um BTV. Se o meu sujeito está oculto, portanto, todo o resto da sentença é um predicado verbal. Novamente, nós vamos olhar o verbo. Nosso verbo é recebi. Se eu falo recebi, ele já me dá uma ideia do que eu consigo imaginar alguma ação. Se eu recebo alguma coisa. Portanto, esse verbo ele funciona como o núcleo do predicado, sendo predicado verbal. Se eu tenho predicado verbal, eu vou ter que ter uma predicação verbal. Verbo transitivo ou intransitivo. Como já percebemos, ele precisa de um complemento, portanto, ele é um verbo transitivo. E o seu complemento é o quê? O que eu recebi? A foto de um BTV. Se é o complemento, eu chamo ele de objeto. A primeira palavra é o a foto. Esse a está acompanhando a palavra foto, que é um substantivo. Se o a acompanha o substantivo, ele vai ser artigo. Se ele é um artigo, ele não precisou de nenhuma ajuda para introduzir aqui o nosso objeto, que será, portanto, objeto direto.